Pessoal, vamos lá. Vamos para a aula, o intensivão aqui de Direito do Trabalho, aula 2. Vamos falar um pouquinho agora da CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social. O prazo para anotação aí na carteira de trabalho, em regra, 5 dias úteis, sob pena de multa. As anotações feitas ali na carteira de trabalho geram uma presunção relativa. Ou seja, não é algo absoluto. Às vezes, aquela data de admissão presume-se que ela é verdadeira. Aquele cargo estabelecido, a data de demissão, as férias, o fato de estar anotado na carteira, gera uma presunção relativa. É proibido anotações que desabonem o trabalhador. Contrato de trabalho. No contrato de trabalho, pessoal, é um acordo feito entre o empregador e o empregado sobre aquela relação de prestação ali de serviços. Esse acordo pode ser expresso, escrito, todo mundo assina, ou tácito. Ele passa a ser verbal ou algo que vai acontecendo. As pessoas começam ali numa relação, daqui a pouco uma é o empregador e a outra é o funcionário. Aconteceu com o decorrer do tempo sem um prévio acordo, uma prévia combinação das vontades. O contrato pode ser celebrado por prazo determinado, já existe uma data para encerrar, ou indeterminado, que é a regra do ponto de vista dos princípios e da doutrina da CLT, até por aquele princípio da continuidade da relação de emprego, os contratos de trabalho são realizados por prazo indeterminado. E com a reforma trabalhista, tivemos a introdução do trabalho intermitente, onde ocorre períodos de atividade e inatividade durante a vigência do contrato de trabalho. Um ponto importante, não tem prescrição para anotação na CTPS. Em regra, quando encerra uma relação de trabalho, o trabalhador que se sente ofendido, que entende que não recebeu algum dos seus direitos, tem 2 anos para entrar com uma ação trabalhista, contados do término do seu vínculo laboral. E pode pedir os últimos 5 anos, contados da data do ingresso da ação. Se for só para fins de anotação na carteira de trabalho, uma ação declaratória, que a gente chama, que é da área jurídica, não tem prazo prescricional para pedir essa anotação na carteira de trabalho, e as pessoas utilizam principalmente isso para fins previdenciários. Quais são os elementos para elaboração e validade do contrato de trabalho? Primeiro, agente capaz. A partir dos 18 anos, ele pode assinar sozinho, ele é plenamente capaz. Dos 16 aos 18 anos, ele precisa ser assistido. E no caso do aprendiz, a partir dos 14, ele precisa estar representado. Precisa ser dentro de uma atividade ilícita, algo que a lei não considere aí como um crime ou como uma atividade ilegal. E não existe uma forma solene, é um contrato que pode ser celebrado sem qualquer formalidade, diferente do casamento, diferente de transmissão de um bem imóvel, onde eu preciso ir lá no cartório. O contrato de trabalho ele é um contrato não solene. Duração, a regra é por prazo indeterminado, a exceção prazo determinado.
Dentro dos contratos por prazo determinado, temos o contrato de experiência, que pode ocorrer em até 90 dias. Os demais contratos, aí o prazo máximo de duração de até 2 anos, admite-se uma única prorrogação. Fiz o contrato de 1 ano, posso prorrogar mais uma vez, uma única vez, por mais 1 ano. Nesse exemplo aqui. Ok, pessoal? Extinção no tempo determinado. Se o contrato for extinto no tempo determinado, recebe o trabalhador ali o saldo de salário, 13º, salário e proporcional, férias proporcionais, 1/3 de férias, FGTS. Se ocorrer a rescisão antecipada, porque existe um prazo para terminar aquele contrato e foi antecipado, terminou antes da data prevista, o empregador, se for por iniciativa do empregador, tem que pagar uma indenização de metade da remuneração a que o trabalhador tinha direito até o fim do contrato. Ele paga metade. Se for por iniciativa do empregado, indenização correspondente ao valor dos prejuízos que deste fato resultar ao empregador, não podendo tal indenização exceder aquela que seria devida no caso de rescisão antecipada por iniciativa do empregador. Em caso de tiver ali uma cláusula que prevê o direito recíproco das duas partes, não será devida a indenização por nenhuma das partes, sendo, entretanto, devidas as seguintes normas, as normais referente aí ao aviso prévio. O contrato pode prever também que qualquer uma das partes pode dar um aviso prévio para a outra, seguindo aí a regra geral do aviso prévio. O contrato de trabalho intermitente, o período de inatividade não é considerado como tempo à disposição do empregador, diferente da regra geral, que na regra geral o tempo à disposição é considerado tempo de trabalho. Aqui no trabalho intermitente, o período de inatividade não é considerado tempo à disposição. Precisa ser um contrato por escrito. O valor da hora tem que ser proporcional ao salário mínimo ou ao piso da categoria. O vínculo de emprego permanece mesmo sem atividade. O empregador convoca 3 dias corridos de antecedência por qualquer meio eficaz, pode ser WhatsApp, mensagem, telefone, ele vai estabelecer a forma ali eficaz de convocar o trabalhador. O empregado tem um dia útil para responder, o silêncio presume-se que ele recusou. Depois de aceito aquele trabalho, a parte que descumprir sem justo motivo pagará a outra 50% da remuneração devida em 30 dias, permitida aí uma compensação com futuros créditos. A cada período, o trabalhador recebe ali a remuneração já com as férias proporcionais, o terço, 13º proporcional, descanso semanal remunerado, FGTS e INSS recolhido pela empresa. Teve um período de atividade, ele já recebe um valor discriminando já com esses direitos adicionais. Interrupção do contrato de trabalho. O que é interrupção, pessoal? Interrupção
para memorizar, são situações em que não há trabalho, mas há pagamento de salário. Tem pagamento de salário. O trabalhador não realiza o trabalho, ele falta, mas não pode ser descontado, ele vai receber esses dias. 2 dias no caso do falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão independente. 3 dias para casamento. 5 dias no nascimento do filho, aí no caso de paternidade dos pais. 1 dia para doar sangue a cada 12 meses. 2 dias para alistamento eleitoral. Dias para fazer exame vestibular e ensino superior. Para se habilitar no serviço militar. Situações de aborto não criminoso tem 2 semanas. Dias para comparecer em juízo como testemunha, como jurado. Auxílio-doença até o 15º dia. Tem aqui o enunciado. A falta justificada pela lei não se considera ausência e não será descontada das férias. Suspensão do contrato de trabalho. São situações em que não tem trabalho, mas também não tem pagamento de salário. Ocorre aí após o 15º dia, a partir do 16º dia, se for o caso do auxílio-doença, ele é encaminhado para o INSS e o trabalhador vai receber o benefício por lá. Aposentadoria por invalidez é um caso de suspensão, falta injustificada, faltou sem justificativa, ele não vai receber aquele dia. Se tiver previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho, pode ter a suspensão para o programa de qualificação profissional, suspendendo para estudar de 2 a 5 meses uma qualificação fornecida pelo empregador. A suspensão do empregado por mais de 30 dias consecutivos importa na rescisão injusta do contrato de trabalho. Não pode suspender mais de 30 dias. A suspensão, por exemplo, por causa de uma penalidade. O empregador tem um poder de direção, pode aplicar ali advertência não verbal, advertência verbal ou advertência por escrito. Advertência depois pode aplicar suspensões de 1 dia, 2 dias, no máximo suspensão de até 30 dias. Atingindo 30 dias, caracteriza aí uma falta grave do empregador. Remuneração e salário. Remuneração são todos os valores recebidos pelo empregado, compreendendo ali o salário e gorjetas. Os salários são os valores recebidos diretamente pelo empregador. O empregador paga o salário para o trabalhador. O que integra o salário? Os adicionais, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. O que não integra, não faz parte do salário. As gorjetas. As gorjetas, desde que elas sejam pagas aí pelos clientes aos trabalhadores. Tem o enunciado do TST, as gorjetas cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecida espontaneamente pelos clientes integram a remuneração do empregado, não sendo base de cálculo para as parcelas de aviso prévio, hora extra, repouso semanal,
remunerado. A gorjeta integra no conceito de remuneração, mas não no conceito de salário. O que não integra, o que não faz parte do conceito de salário. A PLR, participação nos lucros e resultados, ajuda de custo, auxílio alimentação, desde que não seja pago em dinheiro. Tá? Tem que ser pago em benefício no ticket, no vale alimentação. O pagamento em dinheiro descaracteriza aquele valor como benefício e pode ser considerado salário. Diárias de viagem, prêmios e abonos, vale transporte, é um benefício que a empresa dá, também não faz parte do salário. O que tem natureza de salário? Que geram reflexos nas demais verbas trabalhistas. Além disso, o empregador deverá efetuar o recolhimento do FGTS. Então, ali o que integra o adicional salário, o adicional noturno, em regra de 20%, adicional de periculosidade, 30%, adicional de insalubridade, conforme o grau, pode ser 10, 20 ou 40, sobre o salário mínimo, adicional de transferência 25% e o adicional de hora extra no mínimo de 50%. Décimo terceiro salário. O 13º salário, também chamado de gratificação natalina, garante que o empregado receba o correspondente a 1/12 da remuneração por mês trabalhado, ou seja, consiste no pagamento de um salário extra ao final de cada ano. Tem direito à gratificação todo trabalhador registrado a partir de 15 dias de serviço. O 13º salário deve ser pago em 2 parcelas, sendo a primeira entre o 1º de fevereiro e o dia 30 de novembro. Esse é o prazo da primeira parcela. A segunda parcela até o dia 20 de dezembro, tendo como base de cálculo o salário de dezembro menos o valor da primeira parcela que já foi pago. Caso o trabalhador deseje receber a primeira parcela, ele pode aí solicitar para receber junto com as férias dele. Não tem direito ao 13º o empregado dispensado por justa causa. FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviços, foi instituído aí por lei com a finalidade de ser uma poupança para os trabalhadores, proporcionando aí uma garantia em caso de demissão sem justa causa. O montante é de 8% da remuneração e isso não é descontado do trabalhador, tá? É um acréscimo que o empregador tem que pagar. E no caso do contrato de aprendizagem do aprendiz, a alíquota é de 2%. O prazo de prescrição para reclamar os depósitos do FGTS agora entende-se que é de 5 anos. Tem 2 anos para entrar com a ação e eu posso pedir os últimos 5 anos. Demitido sem justa causa, a multa de 40%. Quando que pode fazer o saque quando tiver demissão sem justa causa? 3 anos sem registro, quando for comprar algum imóvel, quando tem algumas doenças graves ou quando o governo libera em situações especiais, é possível fazer o saque do saldo do FGTS.
Duração da jornada de trabalho. A jornada de trabalho, pessoal, é o tempo à disposição que o trabalhador fica para o empregador. No máximo, a regra geral é que ninguém pode trabalhar mais que 8 horas diárias, 44 horas semanais. Existe uma tolerância aí de 5 a 10 minutos, que se for esse pequeno atraso ou essa pequena diferença aí, ela pode ser desconsiderada, essa tolerância aí de 5 a 10 minutos. Tem uma súmula, que é um entendimento do TST, não serão descontadas nem computadas como jornadas extraordinárias as variações de horário no registro de ponto não excedentes de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos. Se ultrapassado esse limite, será considerada como extra a totalidade do tempo que foi aí acima da jornada. Até 10 minutos não é considerado, mas foi 15, aí vai ser considerado 15, não só 5. Duração da jornada de trabalho. Com a Lei da Liberdade Econômica, uma lei recente aí, ela dispensa o controle de jornada para empresas que tenham até 20 empregados. 20 empregados. Antes da lei, era para quem tinha até 10 empregados. Agora, até 20 não precisa ter o registro, o controle de registro de jornada. Tem um enunciado do TST, que é uma súmula, que é um entendimento, que é um ônus, é um dever do empregador, que conta com mais de 10, agora mais de 20, o registro da jornada de trabalho na forma da CLT. Na apresentação dos controles gera uma presunção relativa da verdade da jornada de trabalho, a qual pode ser elegida em prova em contrário. Olha, se tem mais lá de 20 funcionários, a empresa precisa ter o controle de jornada. Se algum trabalhador alegar que está fazendo hora extras, a empresa tem que juntar os cartões de ponto ali para comprovar que existia um controle da jornada e que ele não fazia mais que 8 horas diárias. Se for uma jornada uniforme, todo dia ele entra às 9 e sai às 18, 9 e 18, 9 e 18. Não tem variações, ali presume-se que aqueles cartões de pontos não demonstram a realidade dos fatos, invertendo o ônus da prova, que passa a ser do empregador, porque é o empregador que precisa fazer o controle da jornada. Por isso é importante utilizar aí o cartão de ponto conforme as regras do Ministério do Trabalho. Emprego digital, sai o papel, o trabalhador controla, no final do mês passa um espelho, ele verifica e assina que está de acordo. A Lei da Liberdade Econômica permitiu a utilização do registro de cartão de ponto por exceção a regular o trabalho mediante acordo escrito, aí precisa ter um acordo escrito individual, convenção coletiva ou acordo de trabalho. E aí passa a ser um registro de ponto por exceção, só do que ultrapassar, só do que sair daquele padrão, podendo, desde que tenha esse documento por escrito. A ausência do controle. Os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário, ele exerce um trabalho totalmente externo, então não tem um mecanismo, uma ferramenta de controle. Esse é um ponto.
Outros são aquelas pessoas que exerçam cargo de confiança. E aí ele recebe uma gratificação de 40%. E também não está sujeito ao controle de jornada aqueles trabalhadores em regime de teletrabalho, em que não há hora extra, não há adicional noturno, não há indenização por supressão de intervalos. Se não há controle porque ele exerce uma atividade totalmente externa, ou porque ele é um cargo de confiança, ou porque ele é um teletrabalho, nesse caso, ele não está sujeito aí ao pagamento de horas extras. Dentro da jornada, existe um limite de 8 horas para cada trabalhador. Se o trabalhador trabalha até 4 horas, não tem intervalo para descanso e refeição. De 4 a 6 horas, 15 minutos. Mais de 6 horas, precisa ter, no mínimo, 1 hora de almoço. 1 hora de intervalo para refeição e descanso. O intervalo em interjornada, né? Entre uma jornada e outra, precisa ser observado aí um intervalo de 11 horas. E um descanso semanal remunerado, uma vez por semana, um intervalo de 24 horas. Para quem trabalha segunda a sexta, por exemplo, vai ficar ali sábado, domingo, e esse descanso vai dar as 24 horas para iniciar uma nova jornada na segunda-feira. Horas extras. Pode fazer até 2 horas extras por dia. Esse é o limite, com adicional de pagamento de 50%. Posso não pagar as horas extras e realizar o banco de horas, compensação de banco de horas, desde que tenha um acordo individual ou coletivo, ou um acordo coletivo ou convenção coletiva. Tem alguns trabalhadores que têm jornadas especiais. O advogado, se ele for ali o advogado, se for exclusivo, tem uma discussão aí se ele pode ficar até no regime exclusivo 8 horas diárias. O estatuto prevê 4 horas diárias para o trabalho do advogado, fazendo 20 horas semanais. Ele não sendo exclusivo. Bancário, 6 horas. 6 horas diárias. Telefonista, 6 horas. Professores, 4 aulas consecutivas ou 6 aulas intercaladas. Jornalistas, 5 horas. Médico, 4 horas. E aí cada profissão, também é importante ver aí as regras de acordo com a convenção coletiva, pode ter uma jornada de trabalho diferenciada. O trabalho noturno é aquele executado, no caso do urbano, das 22 às 5 horas da manhã. A hora reduzida a 52 minutos e 30 segundos. O adicional noturno de 20% sobre a hora diurna e não gera direito adquirido. Como a gente falou, o trabalhador pode ser alterado para o horário diurno e ele
deixa de fazer jus ao adicional noturno, por estar numa situação mais benéfica à sua saúde. Duração da jornada, nós temos também a questão do sobreaviso, quando o empregado efetivo permanece em sua casa aguardando a qualquer momento ser chamado. Cada escala será no máximo de 24 horas. Estas horas serão contadas em razão de 1/3. Tem um adicional de 1/3 do salário, ele fica lá em casa aguardando ser chamado e ele tem uma escala que ele está sujeito. Tem uma decisão aqui, que é uma OJ, uma orientação jurisprudencial, que o uso do aparelho do BIP, quem é mais antigo lembra do BIP, né, que recebia, hoje está em desuso. O uso do aparelho do BIP pelo empregado por si só não caracteriza o regime de sobreaviso, uma vez que o empregado não permanece em sua residência aguardando a qualquer momento convocação para o serviço. Para receber esse adicional de sobreaviso, 1/3 precisa necessariamente ficar em casa de sobreaviso para ser convocado a qualquer momento. E tem o outro que é a prontidão, em que o empregado fica aguardando ordens lá no local, não é na casa dele, é no próprio local da obra, por exemplo. E aí ele tem direito a 2/3 de adicional ao salário normal. Férias. Fala um pouquinho aqui de férias. A cada 12 meses da vigência do contrato de trabalho, é direito do trabalhador gozar de férias sem prejuízo da sua remuneração. Trabalhou 12 meses, a empresa tem 12 meses para conceder as férias. Conforme o número de faltas, ele pode perder alguns dias ali, por exemplo. Até 5 faltas, mantém os 30 dias de férias. De 6 a 14 faltas, então ele passa a ter 24 dias corridos e assim sucessivamente. O período mínimo de férias é de 30 dias a cada 12 meses e pode ser dividido em até 3 períodos com a reforma trabalhista. Um período aí, 14 dias, e os outros períodos no mínimo de 5 dias. É acrescido 1/3 de férias, devendo o pagamento ocorrer até 2 dias antes da fruição das férias, sob pena de serem pagas em dobro, acrescida de 1/3. Tem que ser pago antes de sair de férias e também não pode vencer uma outra férias sem ter concedido, que também a empresa pode ser condenada a pagar em dobro. O abono pecuniário, que é conhecido como vender férias, que consiste em um direito potestativo do empregado de vender 1/3 até 10 dias, deve ser requerido 15 dias antes do período aquisitivo. Então, o trabalhador pode pedir aí que ele quer vender 10 dias dos 30 dias que ele tem, ele pode vender 10 dias. Insalubridade. Insalubridade são situações que vão matando aos poucos o trabalhador, causa prejuízos à saúde. O trabalhador é exposto a agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância. Eles podem ser eliminados através dos equipamentos de proteção individual, os EPIs, ou equipamentos de proteção coletivo,
podem aí neutralizar esses agentes nocivos. É importante que tenha aí o PCMSO, o PPP, o médico ou engenheiro do trabalho vai fazer um laudo e vai constatar ali a neutralidade ou não daqueles agentes nocivos, como ruído, calor, frio e assim por diante. E tem direito a um adicional conforme o agente nocivo. Por exemplo, lixo urbano é 40%, porque é o grau máximo. Já o frio, a insalubridade decorrente das câmaras frias, ali 20% do salário mínimo. Não é o salário do trabalhador, mas sim o salário mínimo. Periculosidade são aquelas situações que mata de uma vez, a gente brinca. Como agentes inflamáveis ou explosivos têm um risco acentuado. O adicional de periculosidade é de 30% do salário do trabalhador, não é do salário mínimo. Esse é mais vantajoso. Se o trabalhador atua no lugar insalubre e perigoso, os dois, ele recebe qual? Ele recebe os dois, recebe um só. O entendimento é que ele recebe um só. Recebe o adicional de periculosidade. O exemplo clássico aqui é o trabalhador que atua em posto de gasolina. É um lugar insalubre, porque ele vai respirando aqueles agentes nocivos que podem prejudicar ali o sistema respiratório. E também é um lugar perigoso, porque tem risco de explosão. Muitos trabalhadores da área de telemarketing trabalham em prédios e no final lá do subsolo tem um tanque de combustível à base de diesel para fazer funcionar o gerador de energia, porque essas empresas de telemarketing, call center não podem interromper a prestação de serviço e fazem esse armazenamento aí de combustível no próprio prédio. Como tem o risco de explosão, todos que estão naquele empreendimento estão sujeitos a receber aí o adicional de periculosidade. Tem direito a receber, mesmo que intermitente. Não precisa ter contato constante com aquela situação. Periculosidade também, caso de eletricidade, os eletricistas podem estar sujeitos a um risco de serem eletrocutados, então podem receber também adicional de periculosidade. O motoboy seletista também tem esse direito. Os EPIs são equipamentos de proteção individual que podem neutralizar os agentes nocivos. Então, a empresa vai fazer ali um laudo pelo médico engenheiro de trabalho e vai identificar se precisa dar luva, máscara, capacete, óculos, vestimenta, etc. Também na questão de normas de saúde do trabalho, é necessário fazer um exame médico na contratação, na admissão, exames médicos periódicos e também o exame médico demissional no momento do desligamento do funcionário. Estabilidade, não pode ser mandado embora. Quem não pode ser mandado embora? Gestante, da confirmação da gravidez até 5 meses depois do parto. O membro da CIPA, da candidatura até 1 ano após o término do seu mandato. Isso se aplica para o trabalhador
que foi eleito, não o indicado da empresa, mas só o trabalhador eleito. E também aplica-se ao suplente, conforme o enunciado ali, o entendimento dele. Não continua essa estabilidade se foi o fim do estabelecimento. Se a empresa fechou. Os membros de ação prévia da candidatura até um ano após o término do mandato, titular e suplente, ao acidentado, no caso de acidente de trabalho, e ao afastamento por mais de 15 dias, o acidentado tem uma estabilidade de 12 meses após o término do auxílio doença acidentário. O dirigente sindical da candidatura até um ano depois do término. E ali tem algumas regrinhas especiais, tá bom? Aviso prévio. O aviso prévio, pessoal, é no mínimo de 30 dias. E para cada ano, tá? Para cada ano acrescenta-se 3 dias, mais 3 dias para cada ano trabalhado, limitado a 90 dias. Essa é a regra do aviso prévio. Durante o aviso prévio, tem uma redução da jornada de 2 horas, no caso do trabalhador urbano, ou 7 dias corridos no final do aviso prévio. O empregado tem que realizar o aviso prévio ou pode ser descontado do salário, ou ele trabalha ou vai ser descontado aquele valor referente a um mês ali, no mínimo referente a um mês de trabalho. Tem empresas que dispensam o trabalhador de cumprir o aviso. Pode ter reconsideração? Pode, tá? Dando o aviso prévio, a rescisão torna-se efetiva. A parte notificada da reconsideração pode aceitar ou não a reconsideração. Caso seja aceita a reconsideração, o contrato de trabalho continuará a vigorar. Rescisão. Vamos falar aqui como termina, como encerra um contrato de trabalho. O primeiro motivo aí é sem justa causa. Terminou sem justa causa, o trabalhador recebe o saldo de salário, aviso prévio no mínimo de 30 dias, 13º, férias, as férias vencidas e férias proporcionais mais 1/3, a multa do FGTS, liberação para sacar as guias de saque do FGTS e também as guias para dar entrada no seguro-desemprego. Se a demissão for com justa causa do trabalhador, uma falta grave do trabalhador, ele vai receber só o saldo de salário, férias vencidas, mais 1/3. Para caracterizar aí a justa causa, precisa ter uma conduta prevista na lei. Precisa ser algo grave. Precisa ter um nexo de causalidade. Olha, a conduta, o resultado, esse resultado decorreu da conduta do trabalhador e a aplicação dessa pena precisa ser imediata, sob pena de descaracterizar em um perdão tácito a empresa deixou passar. O que pode caracterizar uma justa causa? Ato de improbidade, relacionado às questões ali patrimonial, um furto, um roubo, tem gravação, tem provas. Incontinência de conduta ligada às questões sexuais do trabalhador,
negociação habitual, ficar vendendo coisas dentro da empresa, violação de um segredo, contou ali algo confidencial, desídia é o que? A preguiça, o atraso reiterado, o não cumprimento das suas obrigações, a embriaguez habitual. Veja, a embriaguez habitual. Então, uma única vez chegar bêbado no serviço não caracteriza, porque ele tem essa palavrinha habitual. No mínimo aí, 2 vezes para caracterizar que já é algo habitual, já é algo constante e no serviço. Precisa ser no serviço, não que o trabalhador faz fora da empresa, o empregador não interessa o que ele faz fora da empresa. Tá? Aí é uma vida particular dele. A condenação criminal transitada em julgado, em que não tem suspensão da pena. Então, se o trabalhador for condenado e não cabe mais recurso e a pena não foi suspensa, aí é um caso de demissão por justa causa. Tem o caso ali de insubordinação ou indisciplina. A indisciplina é desobedecer às regras gerais da empresa. Insubordinação, não obedecer a uma regra específica direcionada a ele. A prática de jogo de azar, o abandono de emprego, se a pessoa não apareceu mais de 30 dias na empresa. Praticar ali atos contra a boa fama, a honra de qualquer pessoa, salvo ali se for uma legítima defesa. Só que agora também, pessoal, tem a justa causa do empregador. Nesse caso da rescisão indireta, quem comete a falta grave é o patrão. E aí o trabalhador pode exigir judicialmente que o juiz reconheça o descumprimento das obrigações por parte da empresa e exigir, solicitar a rescisão direta. Caracteriza aí quando a empresa exige serviço superior às forças do trabalhador, proibidos por lei, contrário aos bons costumes, fora do contrato. Tratar com rigor excessivo, submeter o trabalhador a um perigo manifesto de mal considerável, deixar de cumprir as obrigações de contrato de trabalho, por exemplo, atrasou mais de 3 meses ali o salário do trabalhador, praticar contra o empregado ou pessoas da família ato lesivo à honra, boa fama dele, ofender fisicamente o empregado ou pessoas da família, reduzir unilateralmente o trabalho, deixa o trabalhador lá sem atividade, deixa ele lá jogado de canto. São situações que podem aí caracterizar motivo para rescisão indireta, a falta grave do trabalhador, do empregador nesse caso. Rescisão contratual, culpa recíproca, a culpa dos dois. Tem falta grave tanto da empresa como falta grave do trabalhador. Reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato, o empregado tem direito a 50% do valor do aviso prévio, do 13º e das férias proporcionais. Nesse caso, pessoal, é reduzido aí a 50% os valores devidos e a culpa recíproca sempre vai ser reconhecida numa ação judicial. Outra forma de extinguir o contrato de trabalho é o pedido de demissão. O trabalhador quer sair, quer interromper ali o vínculo. Ele recebe o saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcionais, mais 1/3. Dispensa discriminatória. Tem uma súmula
443 do TST, que a dispensa do portador de HIV e de outras doenças graves que causem estigma social é presumida como dispensa discriminatória, cabendo a reintegração. Então, se for uma doença grave, a empresa soube da doença, logo em seguida mandou o trabalhador embora. Nesse caso, existe esse entendimento que presume-se que a dispensa foi por esse motivo. Quem tem que provar é o ônus da empresa provar que não foi uma dispensa discriminatória. E o trabalhador que se sentir que foi prejudicado, que foi dispensado dessa maneira, pode ingressar com pedido de reintegração ao trabalho. Pessoal, um super resumo aqui dos principais pontos de direito do trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Encontro vocês aí na próxima aula. Até mais, pessoal.